Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com muita notícia do Fluminense nessa manhã de jogo. Hoje é dia de Fluminense, hoje é dia de jogo do Flusão. O Fluminense entra em campo hoje, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, lá de Salvador, lá da Bahia. O Fluminense precisando aí vencer para ficar na liderança. Quem sabe o Flusão não assume a liderança do Campeonato Brasileiro, hein, galera? Não é difícil não, o Fluminense pode alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro hoje e a gente vai falar sobre informações que já afetam esse jogo, né? O jogador que deve entrar, o jogador que não, que deve sair, enfim. Tá começando o seu Resenha Express. É isso aí agora em definitivo e pedindo a vocês para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo aqui é legal. Após esse vídeo, aí embaixo no campo comentários, você rola o campo comentários para o lado, você vai ver o campo hypar. Você pode dar uma hypada no vídeo aí, clicando no hypar ou hypar, do jeito que vocês quiserem. Você pode escolher o gratuito, o hypar gratuito, o hypar pago. Ajuda muito a gente, cara. Isso é muito importante para o canal. Valeu? Obrigado aí, dado aí as informações, a gente traz aqui as notícias do dia tricolor. Hoje tem Fluminense em dose dupla. Tem Fluminense às 15 horas, né? O Fluminense entra em campo pelo futebol, o Campeonato Brasileiro Feminino contra o Sport. Hoje lá no Recife, 15 horas. Jogo importante. O Fluminense está na 8ª posição, está entre os 8 primeiros aí do Campeonato Brasileiro. E com uma vitória pode ficar numa colocação muito boa na luta pela classificação à próxima fase. Então, é um jogo muito importante das meninas, 13 horas, às 15 horas. Eu recomendo vocês assistirem aí. Beleza? Galera, Cano assume um papel importantíssimo no Fluminense, né? Notícia trazida aí pelo GE, né? Do Edgar Maciel, que trouxe essa informação, que diz o seguinte: Cano assume o papel de ajudar jovens estrangeiros no Fluminense como um irmão mais velho. Aí vai falando aqui a matéria que o Fluminense vive a temporada de mais estrangeiros no elenco, talvez seja o time que tem mais estrangeiros, né? E aí vem falando sobre isso aí, são jovens de 21, 20, né? Jogadores muito jovens, e aí vai falando que o Cano é o cara que recebe essa molecada. E aqui o próprio Cano falou ao GE ontem, ó: eu gosto de poder ajudar quem chega aqui e precisa do outro para poder falar, uma dica dentro, fora do campo, com a família. Eu sou como um irmão mais velho. E também tem muito tempo aqui. Então tem que ter espaço para que eles possam fazer o melhor, afirmou o Germancano. Tá aí o Germancano, que serve como paizão. Aí ele ainda fala mais: brincamos muito, porque tem muita coisa que eles ainda não sabem. No dia a dia, eles ficam sem entender o que estão falando e a gente tenta ajudar. É muito bom para poder auxiliar, passar uma dica. Muitas vezes o professor fala algo que eles não entendem. A gente está aqui para ajudar, apoiar e saber que tem que ter paciência. O campeonato é muito longo. Eles vão ter oportunidade de jogar, começar a se soltar e ter um grande ano aqui no Brasil. Completou o Germancano. Aí aqui uma foto dos jogadores juntos, jogadores estrangeiros, né? Muito legal também, no aniversário do Freitas. Então, o Cano tem esse papel fundamental, galera, de ser um cara realmente agregador, de ser um cara que traz os jogadores para ele, que faz os jogadores se adaptarem. Então, um papel muito importante do Germancano nesse processo de maturação desses jogadores da base, tá bom? Galera, dando sequência aqui, o menino lateral direito, né, o Júlio Fidelis, vai, né, se consolidando no Fluminense. E eu falo isso porque tá vendo a imagem do treino de ontem? Tá ele e o Wallace Davi, que cada vez mais tem ganhado corpo, tem ganhado força física, tá? Também é outro que vai ter oportunidade já já. Júlio Fidelis, cara, tem treinado com um profissional e ontem não foi diferente. O jogador esteve treinando com jogadores profissionais, e tem chamado a atenção do técnico Renato Gaúcho. O jogador foi integrado ao grupo dos profissionais nesta temporada e deverá ter oportunidades. O Júlio, que tem feito partidas também pelo Sub-20, hoje é uma realidade entre os jogadores que fazem parte e compõem o grupo dos profissionais do Fluminense. É uma oportunidade grande para esse jogador que tem muito talento. Até conversando com o Borré ontem, né? A gente estava trocando uma ideia, eu liguei para ele, eu estava falando para ele: Borré, o Júlio Fidelis, ele lembra muito aqueles laterais do passado, né? Que são jogadores que vão ao ataque, mas eles
tem uma composição defensiva melhor. É aquele lateral que é como se fosse um zagueiro pela direita, mas que também apoia, né? Um lateral completo, digamos assim. Óbvio que a gente fala lateral completo na base. No profissional é uma outra realidade. A gente não sabe se realmente ele vai ser completo, né? Tudo isso depende de tempo, não é? Entendem? Então é mais por aí. Então o Júlio Fidelis treinou ontem, treinou a semana inteira com o time, está realmente sendo integrado aos profissionais. Mais uma informação aí para vocês, importante informação de Fluminense para vocês, galera, e a gente traz aqui a parcial de ingressos trazida pelo Marcelo Neves, e tá aí, ó, o Fluminense Vitória, cerca de 20 mil ingressos vendidos, nenhum setor esgotado até o momento, bem longe da expectativa do público inicial. Isso aí foi uma nota de ontem, 13h41. É o que eu falei, né? Teve um cara que me cobrou aqui numa live que eu fiz, você não vai ao jogo, no último jogo contra o Santos? Eu falei, cara, não vou, eu tô com a minha família, né? Não vou pro jogo não, enfim. Hoje é dia de estar com a família, enfim, eu tinha falado isso. Galera, com certeza aqueles 40 e pouco mil, assim, rápido que o Fluminense vendeu, foi por causa do Neymar, né? Essa é uma realidade, né? A galera foi para ver o Neymar, e tem esse problema, o pessoal que idolatra o jogador e não faz o mesmo pelo clube, mas eu não tô aqui para cobrar torcedor, só tô falando que tá explicado por que foram rápidos vendidos, né? E hoje também é domingo de Páscoa, geralmente as pessoas estão com seus familiares, não deveria ser data para ter jogo de futebol, mas enfim, tá aí, 20 mil, acho até que passa disso, acho que chegam uns 30, 25, 27 mil, mas vai ser isso daí. Tá dando aí o Marcelo Neves o público de 30 mil, tá bom, galera? Para todo mundo aí. Outra coisa que eu queria tratar aqui com vocês, né? A gente falou aí de escalação e tudo mais. O Bernal, a dúvida do Renato, que a gente não sabia para o jogo de hoje, era quem ia jogar, Bernal ou Hércules. Tinha sido a grande dúvida, né? Eu falei ontem aqui, né? Trouxe informação que já tinha sido trazida pelo GE, eu complementei que o Ganso seria o titular. Então, a única dúvida que todo mundo tinha era quem seria o titular, Hércules ou Bernal. Então, galera, já saiu aí praticamente, está em todas as escalações, e eu tinha recebido essa informação ontem à noite, mas aí eu demorei, né, a dar a notícia, acabou que depois saiu no GE a notícia de que o Hércules ele será o titular no lugar do Facundo Bernal. Essa é a realidade. Hércules vai para jogo hoje como titular no lugar do Bernal. O Renato entendeu que o Hércules e o Martinelli se compõem melhor ali no meio de campo. Como eu já falei isso com vocês algumas vezes aqui, muita gente cobra, porque o fulano não é 5, porque o Martinelli não é 5, Ciclano não é 5. O Renato não joga, não pensa dessa forma o futebol, tá, galera? O meio de campo dele, a composição do meio de campo dele, ele não pensa desse jeito. Na visão do Renato, não existe esse negócio de que fulano é 5, ciclano é 8. Na visão do Renato, e ele fala muito sobre isso, até já falou sobre isso no Grêmio, ele joga com dois volantes. Ele joga com dois volantes, se complementando. Então, uma hora um puxa o jogo, outra hora outro puxa o jogo, outra hora um tá mais à frente, outra hora outro tá mais abaixo. O Mano também fazia isso. O Mano brincou uma vez, falou que ele tinha 2 8s, né? Então, é basicamente isso. O Renato opta pelo Hércules, porque entende que o Hércules é um jogador mais polivalente, que vai mais ao ataque, defende mais também. Então, por isso que ele vai de Hércules e Martinelli. Hoje, no Fluminense, os titulares do Renato são Hércules e Martinelli. O Bernal vai ter que comer muita grama aí para ganhar essa posição. Pelo menos saiu no GE a notícia da escalação do Hércules, e a gente já tinha também, ontem à noite, recebido essa informação. Confirmar aqui, estou confirmando, né, basicamente o que eu recebi de informação, que realmente o Hércules será o titular. Queria muito saber a opinião de vocês a respeito disso daí. O que vocês acham? Se vocês acham que essa realmente é a melhor escalação. Sei que muita gente queria ver o Bernal, então eu queria muito entender por que vocês acham que o Bernal deveria ser titular e não o Hércules. Se tem alguém que acha que tem que ser o Hércules também, por que você acha que o Renato acertou? Dá a opinião de vocês aí pra gente poder ter uma noção e saber o que vocês estão achando que é importante pra gente.
Ok, galera, dando sequência aqui, a gente vai para a última informação do dia, e a informação sobre o Matheus Reis, tá? Uma informação boa, mas uma informação também que, de certa forma, joga um pouquinho de água no chope, né? O Matheus Reis, para quem não sabe, é um jogador da base do Fluminense, é um centroavante prodígio, né? Que esse ano começaria a ter chances no profissional. Na verdade, já começou no ano passado, né? A entrar em alguns jogos e tudo mais. E ele estava com 17 anos no ano passado. E aí entrou em alguns jogos. O Matheus Reis teve uma contusão gravíssima no dia 19 de novembro de 2024, no ano passado. Uma contusão de LCA, né, joelho, que é uma contusão muito complicada, muito parecida com a contusão que o Alexander teve. Só que a contusão dele foi um pouquinho mais complicada, né? Então, o jogador, pela regra, teve que fazer uma cirurgia, obviamente, e via de regra ele teria que ficar algo em torno de quase um ano parado, né? Ou seja, voltando apenas no final desse ano, porque é uma contusão realmente muito grave, tá? Muito grave que ele teve. Só que o que aconteceu? O que tem acontecido? O jogador tem tido uma recuperação muito boa, e aí tá boa notícia para vocês. Eu fiz contato, né, com o representante do jogador. Eu até achei que não ia ser respondido, mas foi respondido sim. E representantes do atleta disseram que o tratamento do jogador está muito avançado. O jogador já consegue fazer alguns exercícios sem sentir dor, né? Isso é muito importante. As dores que ele sente são as dores, né, da paralisação da perna por um tempo, aquela coisa de você ter a dificuldade. Quando você bota gesso, por exemplo, você tem essa dificuldade. Ele não usa gesso, né? Ele usa aquele negócio que segura. Como é que é o nome daquele negócio? Enfim, vocês sabem o que eu quero dizer. Que hoje em dia não se usa mais, né? Se usa um negócio que você. Tipo, como se fosse uma. É que eu acho que é que me falta o nome agora. Você paralisa a perna e o braço com aquele negócio, né? Enfim. Então ele estava usando aquilo por um bom tempo. E assim, no momento ele já consegue fazer alguns movimentos e não sente. E a informação que eu tive é que a previsão de retorno dele vai ser um pouco mais para cá, né? Ele teria ali inicialmente novembro, depois mudou para outubro, setembro, e agora a informação que eu tive é que depois do Mundial de Clubes, ali por volta de agosto, o jogador já vai estar podendo fazer atividades. A expectativa é que ele, em agosto, ele já possa fazer atividades no campo. Tá? Então, são informações, mas não são informações do departamento médico. São informações que a gente conseguiu com pessoas ligadas ao jogador, né? Que tem essa expectativa que em agosto ele já vai estar podendo fazer atividade de campo. Galera, trata-se de um jogador muito prodigioso, né? A gente fica triste porque quem lembra do João Neto, né? Que era um jogador, baita de um jogador na base do Fluminense, e que uma contusão grave de joelho afastou o jogador por um ano dos gramados também. Joelho não, perdão, de tornozelo. Afastou o jogador do gramado por um ano, né? E, cara, o João Neto nunca mais conseguiu jogar nada próximo daquilo que a gente esperava dele. Que ele era na base. Óbvio que na base é uma coisa e no profissional é outra. A gente sabe que isso é assim. Só que no próprio profissional ele já tinha entrado bem, né? Lá no início, né? Ele tinha feito alguns jogos do Campeonato Carioca. Então essa contusão, ela parece ter limitado um pouco o jogador. E a gente torce muito, do fundo do meu coração, torço muito para que o Matheus Reis não aconteça a mesma coisa com ele, tá? Então, que Deus aí ilumine e que esse menino volte quanto antes. Galera, aí para fechar a provável escalação, então, já que a gente falou que o Hércules vai jogar, essa é a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René. Hércules, Martinelli e Ganso. Arias, Canóbio e Cano. Esse é o Fluminense para o jogo de hoje, né? Jogo importantíssimo do nosso Flusão. Jogo que o Fluminense vai ter que ter aí muita tranquilidade. E assim, é um jogo duro, tá? É um jogo complicado. Por que é um jogo complicado? Porque esse time do Vitória tem bons valores. E para você saber mais sobre Vitória, Fluminense, arbitragem, eu convido vocês hoje para o nosso pré-jogo às 1h30 da tarde. 1h30 da tarde estaremos aqui ao vivo com o nosso pré-jogo e é uma oportunidade aí de vocês também participar com a gente e a gente falar um pouco desse Vitória, falar um pouco do Fluminense. Acho que tem muita coisa legal para a gente dividir.
Beleza, galera? Então é isso aí. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até 1h30 da tarde com o nosso pré-jogo. Um abraço, valeu.